Bem, vamos dar continuidade aqui, falando de mais alguns exemplos. A gente, né, fez esse ensaio também, né, nos nossos comprimidos de Lippe-Alba, que eu já vim falando aqui nas nossas aulas. A gente utilizou como IFA o extrato spray dry, a gente não utilizou o ativo acteoside, porque é uma molécula extremamente cara para você obter pura. Pra você ter ideia, a gente comprou o padrão 10 miligramas, custa mais de R$ 2.000. Então, não tem como, o bolso da gente não aguenta fazer esse tipo de ensaio, né, que você vai precisar de grande quantidade do ativo para ensaio de solubilidade. E até porque a nossa IFA é um extrato, né, esse extrato spray dry. Então, a gente optou por fazer o nosso ensaio num extrato vegetal, né, no extrato utilizado como matéria-prima. E aí a gente, né, a Mayara, ela testou na água, no ácido clorídrico, né, e no tampão fosfato no pH 6,8. A gente, né, fez a medida de pH antes e depois, né, a gente fez com 24 horas. E aí a gente viu aqui a solubilidade, tá? Então, a gente percebe que o ácido clorídrico foi onde a gente teve, né, aqui aqui saiu do foco, mas tudo bem. Aqui o ácido clorídrico foi o meio mais adequado, foi o meio que teve maior solubilidade do acteosídeo. Então a gente colocou essa quantidade, né, para saturação ali da IFA e fez, né, deixou lá a agitação 24 horas, depois a gente filtrou e injetou no HPLC, no método para quantificar o nosso princípio ativo. Tá? Então o pH o meio escolhido, né, baseado no teste de solubilidade da minha IFA, que nesse caso foi um extrato, foi o ácido clorídrico 0,1. Então, de acordo com o resultado, né, que a gente obteve, ele foi muito solúvel. O nosso ativo, né, ele pode ser classificado, ele está entre a classe 1 e 3, porque é de alta solubilidade. Por que eu não sei ainda diferenciar 1 e 3? Porque não existe ainda dados na literatura de estudos de permeabilidade do acteosídeo. Então, a princípio, eu posso afirmar que ele é de classe 1 ou 3, porque ele tem alta solubilidade, mas eu ainda não tenho informações sobre a permeabilidade. Teria que fazer um estudo só sobre a permeabilidade do acteosídeo. Bem, outra coisa que é importante a gente pensar no método, né? Será que eu vou fazer a deaeração, que é a desgaseificação? Porque esses gasezinhos aqui formados, né, quando está ali movimentando as paletas ou quando está movimentando ali o cesto, ele pode aderir na superfície do fármaco e dificultar a solução. Principalmente se eu tiver um cestinho. Imagine se as bolinhas elas começarem a obstruir os poros do cesto, ele vai dificultar ali a liberação do fármaco. Então, aconselha-se algumas vezes a gente utilizar métodos de desgaseificação, de deaeração, né? Tirar aí essas bolhas do meio, porque isso pode trazer, né, problemas. Então você pode colocar, por exemplo, aquecer um pouco antes a solução, que é quando você aquece, você tira um pouco das bolhas, ou colocar no ultrassom, deixar alguns minutinhos ali no ultrassom, também elimina bolhas, ou filtrar a vácuo, né, em um curto espaço de tempo, ou às vezes, né, só que não é interessante a gente fazer isso se o meio tiver surfactantes. Então se você colocar ali um surfactante, você pode formar ali excesso de espuma, aí vai te atrapalhar. Mas é importante, né, essas bolhas aqui. E aí, se você tiver um método de areação, você tem que informar isso lá no seu relatório. Às vezes, também é necessário a adição de enzimas, né, no caso de algumas cápsulas. Então, existe um fenômeno que pode acontecer com as cápsulas, ou se ela estiver velha, né, ou se tiver, por exemplo, alguns componentes específicos, né, ali no véu, como formaldeído, glutaradeído, alguns açúcares redutores, é a formação desse crosslink. Então, esse crosslink são ligações cruzadas ali da gelatina, né? São ligações fortes que vai formar essa pasta. E aí, o que vai acontecer? Essa ligação cruzada, ela vai reagir, né, com a molécula da gelatina, né, ali da cápsula, e vai formar uma película. E essa película, ela vai recobrir o fármaco e vai impedir, né, que a água do meio ali dissolva o fármaco. Então aqui é um exemplo, né, onde você não teve ali o problema do crosslink, e aqui uma cápsula que teve o problema do crosslink. Então ela formou essa pasta, né, em cima ali do fármaco, e aqui você vai ter problema, com certeza, no processo de solução. Então, no caso de cápsulas, às vezes é recomendável você adicionar enzimas, porque essas enzimas, né, elas vão degradar aqui esse invólucro e vai impedir, prevenir esse problema do cross-linking. Tá? Então o objetivo realmente das enzimas é superar o efeito da ligação cruzada, né? Então a gente pode adicionar nesses casos aí esse tipo de artifício, né?
E aí a temperatura não tem pra onde correr, gente, é 37 graus, mais ou menos 1, mais ou menos meio, porque é a temperatura corporal, tá? Então é um critério que ele já não tem o que variar. Em relação ao aparato, né, e a velocidade, então a gente tem basicamente os de cestas, pás, cilindros alternantes e células de fluxo contínuo. Os mais comuns, né, são cestas e pás. Então cestas para formas farmacêuticas de liberação imediata, prolongada, retardada, algumas formas farmacêuticas flutuantes, né? Porque, por exemplo, se a cápsula for leve, né, ela não vai conseguir ficar no fundo. Então, colocando no cestinho, beleza, ela vai ficar onde ela tem que ficar. E as pás, né, para formas farmacêuticas de liberação imediata, prolongada e retardada. Então, aqui a gente tem, né, outros tipos de aparatos que são menos convencionais. Então, eu tenho que demonstrar também que o meu aparato é adequado e que a rotação também ela é adequada, né? Então, e que essa rotação aparato ela tem que ter um poder discriminatório, ou seja, eu não posso facilitar muito a vida da minha formulação, né? Eu tenho que deixar, não posso deixar lá, colocar 100 RPMs, colocar 150 RPM, claro que vai dissolver, né? Vai ser mais fácil dissolver em 150 RPMs do que em 100, do que em 50. Então, meu método, para ele ser discriminativo, ele tem que ser um pouco desafiador, para ele conseguir diferenciar uma formulação que vai ser ou não biodisponível, tá? Então, a gente tem diversos aparatos, né? E um deles, o principal que a gente tem é o cestinho ou a pá. Então, claro, se for na farmacopeia, ele já preconiza, mas se não for método farmacopeia que está desenvolvendo, você vai ter que testar com pelo menos os dois, né? E aí ele sugere também diferentes rotações. E aí você vai sempre preconizar a agitação mais branda que ele foi solúvel. Então, né, usando cesta, o aparato, então normalmente cestas a gente utiliza o quê? Rotações um pouco maiores, de 50 e 100 RPMs. Já com as pás, né, a gente utiliza rotações entre 50 e 75 RPMs. Então a gente vai fazendo, né, essas faixas e não vai exceder, obviamente, 50 RPMs. E aí, se você, por exemplo, testou em faixas em 50 e 75 e ambas tiveram resultado satisfatório, você vai adotar 50, você vai ser mais rigoroso, porque quando vier uma formulação que não tiver, um lote que não tiver muito bom, aí a agitação mais lenta vai dificultar a vida desse lote e aí você vai conseguir detectar com maior facilidade. Então sempre você vai adotar a menor rotação que você tiver um resultado satisfatório no momento do desenvolvimento. Aqui a gente tem, né, um exemplo, né, desse trabalho, daqueles mesmos comprimidos de mesolina beta-ciclodextrina, e aí ele, né, aqui colocou, né, o meio, né, a água, que ele selecionou o meio que foi a água, mais 1% de lauril. Então a gente viu lá nos slides anteriores que o lauril a 1% foi o meio mais adequado para essa formulação. E aí ele testou a rotação em 50, 75 e 100 RPMs, utilizando a pá como aparato com volume de 900 ml. E aqui, né, obviamente, a gente vê que quando a gente tem uma rotação maior, é óbvio que a solubilidade também vai ser maior. Então você tem que ir testando e mostrando isso no seu trabalho. Aqui ele mostrando aqui, né, a gente vê aqui plotando um gráfico, né, do perfil de solução, mostrando aqui em 50 RPMs, né, a gente tem uma dissolução menor, 75 e 100 RPMs, né, a gente tem aí uma dissolução que vai chegar perto dos 100%. Bem, e aqui ele também mostrou a questão dos aparatos, né, então aqui, uma vez que ele, né, você especificou a rotação, então ele selecionou aqui, ele fixou a rotação de 100, tá, então ele fixou o lauril sulfato a 1%, que ele viu que foi o melhor meio. Ele escolheu o volume de 900 ml. Ele escolheu a rotação de 100 RPMs e agora ele quer saber se vai ser melhor na pá ou no cesto. E aí a gente vê que na pá, né, ele vai liberar uma quantidade maior do ativo em relação ao cesto. Tá? Aí aqui ele resolveu agora variar o quê? Variar o volume. Então ele fixou as outras condições, os parâmetros e testou em 500 e 900 ml. E claro, né, gente, 900 ml ele teve, né, aí uma liberação maior. Então é assim que a gente vai fazendo todo o estudo do desenvolvimento, né, do método de dissolução. A gente vai testando, fixa um parâmetro e testa outros, fixa, né, vários parâmetros e testa um terceiro parâmetro. Tá? E aí, em alguns casos, a gente precisa utilizar alguns outros aparatos que nós chamamos, acessórios, que nós chamamos de âncora. Por quê?
pode ser que a minha formulação flutue, e se ela flutuar, vai ficar muito difícil fazer o ensaio, né? Ou às vezes ela pode ficar aderida na parede, né? Então, para ela ficar melhor posicionada, não flutue, a gente coloca aqui essa zanca, é tipo um pezinho, tá vendo? Cápsula, né? Principalmente cápsula é mais propícia, costuma ser mais leve. Então a gente bota a cápsula aqui dentro, né? Tem vários modelos de âncora, e aí ela garante, né? Esse metalzinho vai deixar ela lá no fundo. E aí pronto, a gente resolve o nosso problema. Aí tem diversos tipos de modelos, a gente também tem que ver que cápsula, né? Quando ela entra em contato com o meio aquoso, ela pode entumecer, né? Então a gente também tem que pegar aí uma âncora que tem um espaço prevendo esse entumecimento, para que a gente também não tenha ali outros problemas na dissolução. E o ponto de coleta, que também é muito importante, né? Onde é que eu vou coletar para, né, ter um valor reprodutível? Normalmente, né, se prevê aqui, vamos supor que aqui a cuba que tem a altura de 15 centímetros. Você vai pegar na metade dessa distância aqui, entre a superfície do líquido e o final da cuba. Então, se aqui tiver 15, eu vou vir mais ou menos aqui na altura de 7,5 centímetros. E numa distância que esteja pelo menos a 1 centímetro da haste ou a 1 centímetro da parede. Então é aqui, nesse ponto, que você tem que fazer a coleta da sua amostra para você fazer a quantificação, tá? Então não é aqui, não é aqui, não é aqui, e claro, você não vai escolher sempre um ponto, principalmente se você estiver fazendo perfil, sempre coletar do mesmo ponto, né? Em alguns casos, alguns métodos, eles recomendam substituir o volume, porque você tirou 1 ml e você vai lá e repõe com 1 ml do meio. Em outros, você vai fazer esse cálculo sempre abatendo cada vez que você tira esse 1 ml do meio. Eu prefiro repor o volume, tá? Então, eu tirei 1 ml, porque aí eu vou fazer a próxima coleta, eu já vou repor esse 1 ml, porque se eu fizer 10 coletas no final e for de 1 ml, no final eu vou ter retirado 10 ml do meu meio, e isso pode alterar ligeiramente a concentração. A remoção de partículas, né, a questão da filtração, que é muito importante a gente avaliar esses filtros, se eles são adequados, né? Claro que às vezes para o método, a gente, se tiver ali as partículas, né, do excipiente que não são solúveis, eu não posso injetar isso no HPLC, que isso vai me dar problema. Então a gente tem que validar realmente esse filtro, mostrar que esse filtro não vai ter interferência na análise quantitativa, ou seja, eu tenho que garantir que não vai ter fármaco retido nesses filtros. E aí, né, você utilizando, você vai ter que justificar. E aí, como eu falei com vocês, o método, você tem que comprovar que ele tem um poder discriminatório, que ele consegue separar uma formulação que potencialmente é biodisponível da que não será biodisponível. Então, ele é capaz de detectar essas alterações, né, e o desempenho em vivo. Então, o método, ele tem que conseguir reprovar formulações que vão ter um desempenho inadequado em vivo. Então, por isso que é muito importante, né? Você não pode dar moleza para o método. Você não pode, vou colocar tudo lindo, vou botar uma rotação alta, vou facilitar muito a vida, né, do meu método, porque senão ele sai aprovando tudo. E aí pode acontecer, né, de você estar ali lançando no mercado lotes que vão ter problemas farmacocinéticos, né? Então, aqui esse resultado é um conjunto, né, que a gente tem que ter, e aí você tem que provar que seu método, meu método também não dá moleza para as minhas formulações, ele consegue diferenciar uma formulação que não está adequada da que está adequada, né, em relação a esse ensaio. E aí, nos métodos, né, em certos casos, né, desse poder discriminativo, são utilizadas condições menos favoráveis, como eu disse para vocês, a gente não pode dar vida boa para o comprimido ou para a nossa forma sólida, tá? E aí a gente, né, vai ver essa questão de saturação de pH. Então aqui são exemplos de algumas variáveis que podem interferir no desempenho do produto. Então, por exemplo, tamanho de partícula da IFA, né, pode, né, ser um atributo bastante crítico na qualidade. Tamanho de partícula com certeza está ligado à solubilidade. Forma polimórfica, né, também é bastante crítico. Área superfície, né, do estearato de magnésio, né, aí você vai ver a questão do excipiente. O tempo, né, de lubrificante. Até a compressão, né, a dureza do comprimido é um parâmetro bastante importante, porque se o comprimido estiver muito duro, né, ele vai com certeza ter uma dissolução prejudicada. Então aqui são algumas variáveis que aí a gente já vem todo em um estudo de formulação, né? Então a gente não está falando apenas da IFA, mas agora pensando na formulação como um todo, tá? E aí a gente tem, né, aqui para alguns métodos de solução, né, alguns parâmetros preconizados para a liberação imediata. Então, para a liberação imediata, né, a duração do processo é geralmente de 30 a 60 minutos.
E o perfil típico, né, deve demonstrar um aumento gradual, alcançando aí 85% a 100% entre 30 a 45 minutos. Na formulações de liberação também imediata, que contenha IFAs, né, de classe 2 e 4, que a gente viu que são as problemáticas, elas podem apresentar uma dissolução mais lenta, então a gente tem uma tolerância um pouco maior e pode ser necessário, aí, nesse caso, às vezes é indispensável o uso de estudos de bioequivalência, né, estudos clínicos. Então, essas de classe 1 e 3, talvez a gente consiga, né, ter a bioisenção, mas a classe 2 e 4, talvez não, porque já é um pouquinho mais crítico. E formulações de liberação controlada. Então, liberação controlada, o objetivo dela é ir liberando aos poucos o princípio ativo. Normalmente se adota no mínimo 3 pontos para se identificar, né, ali no início, se não vai liberar excessivamente, porque o objetivo é prolongado, ele não pode liberar logo ativo de cara, tá? Então a gente pega ali no meio, né, então se ele não vai ter uma dose excessiva no começo da dissolução, né, que é a dose dumping, e o produto, né, no tempo intermediário e no final, para ver se ele alcança, né? Então aqui a gente tem um gráfico, que está até lá no guia como exemplo, a gente olha aqui, né, lote 1 e 2, a gente faz a coleta aqui, né, que tem em horas, em 2 horas, por exemplo, em 6 horas e em 12 horas, né, que a gente quer ver justamente esse perfil. A gente não quer que ele já chegue em 100% aqui em 2 horas, porque o objetivo dessa formulação é a liberação prolongada. Tá? A de liberação retardada, são necessários no mínimo 2 pontos para cada etapa. Tá? No caso de produtos com revestimento gastro-resistentes ou de liberação retardada mais comuns, a gente tem que desafiar o revestimento, colocando no meio ácido, no primeiro estágio, e aí no meio ácido ele não pode liberar mais que 10%, ele tem que aguentar ali o ácido clorídrico, por quê? Porque o objetivo daquela formulação é que ele seja liberado mais na frente, lá no estômago, né, no pH básico, que é o segundo estágio. Então recomenda-se, né, o pH 6,8, né, do tampão fosfato. Porém, a gente também tem outros meios, né, que podem também ser utilizados para esse tipo de formulação. Então, olha só como é a liberação retardada. Você tem aqui, né, a etapa ácida, não pode liberar, gente, ele tem que aguentar aqui. E aqui, quando ele vem para a etapa básica, né, que aí, sei lá, 2 horas depois, aí você vai ter aqui a liberação desse tipo de princípio ativo. Bem, e aí a gente, né, tem aí, como eu falei com vocês, a questão da possibilidade de bioisenção para fármacos de classe 1 e 3, né, segundo o sistema de classificação biofarmacêutico. Existem alguns métodos padronizados, né, que aí se você estiver se tratando de um fármaco classe 1 e 3, pode ser que você libere aí, tenha a bioisenção, mas a gente tem alguns métodos já sugeridos, né, para esses fármacos de classe 1 e 3, e isso diminui ali o seu tempo de desenvolvimento de método de solução. Então, como eles são classe 1 e 3 são altamente solúveis em toda a faixa de pH fisiológico, então você tem menos impacto, né, na produção, menos impacto na questão, né, do método discriminativo. Então você pode ter aí, né, claro, para formulações de liberação rápida, uma liberação, né, o uso, né, desse tipo de método. E aí, a fim, né, de que o método possa ser padronizado, ele deve atender esses requisitos. A forma farmacêutica, o produto deve ser uma forma farmacêutica sólida oral, de liberação imediata, que, né, tem que ser deglutido, então não inclui os mastigáveis. Deve apresentar os dados experimentais comprobatórios que a maior dose posológica administrada em uma só vez é solúvel em no máximo 250 ml do meio, tá? Dentro de toda a faixa de pH. Tá? E a substância, obviamente, ela tem que ser quimicamente estável ali, pelo menos em 24 horas nessa faixa de pH. Também é um requisito para você utilizar já um método sugerido. A classe terapêutica do insumo não deve ser considerada substância de baixo índice terapêutico, né? Porque aí você pode ter aí uma questão crítica em relação à biodisponibilidade e o desempenho em vivo. Alcançar, né, a concentração máxima, né, na concentração plasmática, né? Se ela for crítica, então o método ele pode não ser aplicado. Então a gente também tem que ver exatamente, né, essas questões. E a questão dos recipientes, os recipientes escolhidos e as concentrações do produto deve ter uma função pretendida, ou seja, deve ser qualitativo, ele deve ser condizente, devem ser adequados para formulações de liberação imediata. Então aí tem alguns métodos sugeridos. Se o fármaco atender a esses requisitos, você pode selecionar, por exemplo, o método 1, que é o método utilizando cestas, onde você tem ali a velocidade de agitação, você pode ficar entre 75 e 100 RPMs, com o meio
ácido clorídrico, né, 0,1 sem tensoativo com volume de 500 ml, a temperatura é fixa. Então você tem essa opção para um meio, né, um pouco mais ácido, tá? Aqui também, outro método sugerido pode ser também utilizando pás, né? Então aqui a gente tem utilizando cesto e o mesmo método utilizando pás. E aí, para pás, você diminui a rotação, porque pá acaba dissolvendo mais do que no cesto, então 50 ou 75 RPM, e sempre priorizando a agitação mais branda, né? Então, se ele dissolver bem em 50 RPM, você vai ficar com 50 RPM para o seu método ter um maior poder discriminativo. Bem, o meio ácido, né, ele busca, né, mimetizar, como eu falei para vocês, o pH do estômago, então estima-se, né, que no líquido do estômago a gente tenha mais ou menos, né, após a administração ali de um copo de água, 250 ml de volume. Então é por isso que esse valor ele foi adotado como parâmetro para definir a solubilidade do fármaco. Mas, óbvio que os instrumentos, né, é melhor a gente trabalhar com volumes ali a partir de 500 ml, que fica mais fácil para a maioria dos equipamentos de dissolução que a gente tem disponível no mercado. Bem, e aí a especificação, né, vai depender da classe biofarmacêutica. Então, por exemplo, para produtos de classe 1, uma especificação de solução de ponto único, 80% em 30 minutos. Então, essa vai ser a especificação. Para de classe 3, normalmente uma especificação de ponto único de 80% em 15 minutos. Então, a gente acaba sendo mais rigoroso com o de classe 3 do que o de classe 1, porque o de classe 1 não dá problema, né? Agora o de classe 3, como ele tem baixa permeabilidade, a gente tem que garantir que ele solubilize ainda mais rápido do que o de classe 1. Então, alguns estudos demonstraram que o impacto, né, de uma dissolução mais lenta em vivo é mais prejudicial no de classe 3 do que o de classe 1. Então, um atraso na dissolução de classe 3 pode aí trazer mais dificuldades na absorção no trato gastrointestinal, já que eles têm baixa permeabilidade. Então, a gente acaba sendo mais rigoroso com os de classe 3. Então, classe 3, 15 minutinhos para ele liberar aí 80% do princípio ativo. Bem, e aí, como eu falei com vocês, a gente também tem algumas opções de testes, por exemplo, de desintegração e dissolução. Então, para algumas IFAs, né, tanto de classe 1 como 3, né, o teste de desintegração pode ser usado no lugar do dissolução na rotina do controle de qualidade. Então, uma vez que você provou, que você está lá com fármaco de classe 3, muito tranquilo, em alguns casos você pode, na rotina, né, do controle de qualidade, substituir pelo método de desintegração, que é o método mais tranquilo, mais fácil, tá? Com base em dados de desenvolvimento, então você tem que provar isso, tá? Então o teste de desintegração, ele é apropriado quando é estabelecida uma relação, né, de desintegração com dissolução, e ele tem um poder discriminativo. Então, se o seu método de desintegração tiver o mesmo poder discriminativo que o de dissolução, você pode optar, você pode comprovar isso, você pode também adotar ele, né, às vezes substituindo o de dissolução na rotina, não no registro. O registro você tem que ter, tá? Então, deve-se demonstrar que o medicamento atende à especificação com liberação de 80% do ativo em até 15 minutos, né? A desintegração ocorra em menos de 5 minutos em ácido clorídrico, de acordo com o método descrito na farmacopeia. Então, essas são algumas condições que você pode, na rotina, deixar o método de desintegração, tá? No entanto, o método de dissolução aprovado deve ser mantido como método principal e o desintegração apenas como método alternativo. Bem, então é isso, gente, né? A nossa aula ali, né, em 4 partes, falando dessa questão de desenvolvimento, né? Eu espero que tenha esclarecido um pouco mais as dúvidas, né? E eu digo sempre aos meus alunos, né? Vocês são aqui mentes pensantes, vocês não estão aqui só para reproduzir o que está na farmacopeia, vocês estão aqui para desenvolver também, estar habilitados a desenvolver métodos. Então, um forte abraço e até a próxima aula.